Muito bem, meus amigos, vamos lá. Iniciando então o nosso estudo de hoje. Revista Espírita, mês de abril de 1859, quadro da vida espírita. Esse aqui é o nosso terceiro encontro, para finalizarmos esse tema. E nós paramos na página número 140, quando Kardec então falava sobre os espíritos menos elevados, né? No parágrafo anterior, ele dizia para nós assim, né? Se considerarmos o número infinito de mundos que povoam o universo e o incalculável número de seres que o habitam, compreenderemos que os espíritos têm muito em que se ocupar. Tais ocupações, porém, nada têm de penosas. Eles as realizam com alegria, voluntariamente, sem constrangimento, e sua felicidade é triunfar naquilo que empreendem. Ninguém pensa numa ociosidade eterna, naquilo que seria um verdadeiro suplício. Quando as circunstâncias o exigem, reúnem-se em conselho, deliberam sobre a marcha a seguir, conforme os acontecimentos, dão ordens aos espíritos que lhes são subordinados e vão para onde o dever os chama. Essas assembleias são mais ou menos gerais ou particulares conforme a importância do assunto. Nenhum lugar especial e circunscrito é destinado a essas reuniões. O espaço é o domínio dos espíritos. Entretanto, elas se realizam de preferência nos globos, onde estão os seus objetivos. Os espíritos encarnados que neles estão em missão, delas participam conforme a sua elevação. Enquanto o corpo repousa, vão aurir conselhos dos outros espíritos e muitas vezes receber ordens sobre a conduta que devem adotar como homens. É verdade que ao despertar não conservam uma lembrança precisa daquilo que se passou, delas guardando a intuição que os leva a agir como se o fizessem por conta própria. Então, nesse parágrafo, falava sobre o trabalho dos espíritos nas escalas mais elevadas. E quando nós falamos sobre espíritos que colaboram para a execução das ordens de Deus, né, seguindo toda aquela hierarquia, desde os planos mais altos que a nossa inteligência não é capaz ainda de conceber, até aqueles espíritos mais próximos a nós, que nós conhecemos, através dos relatos, através dos trabalhos que são realizados nos grupos espíritas, né, e conhecemos também todos os grupos, né, onde nós encontramos espíritos atuando aqui junto aos encarnados, independente de nações, independente de crenças, independente de propósitos, né, sempre ali pensando na construção e na transformação do nosso mundo. Então, nós, quando falamos sobre grupos de trabalhadores do plano espiritual, nós não podemos deixar de considerar sempre que os espíritos também estão encarnados. Né? Bom dia, Osmar. Porque nós fazemos uma separação, né? Nós temos de um lado os espíritos trabalhando e de outro lado os encarnados, como se nós estivéssemos falando de dois grupos diferentes. Então nós temos espíritos cumprindo missões relacionadas com o plano espiritual, no ambiente do plano espiritual, e nós temos aqueles espíritos que atuam diretamente aqui no mundo físico, na condição de encarnados. Muito importante a gente sempre ter essa visão, porque ao olharmos aqui uns para os outros no mundo encarnado, nós estamos vendo espíritos aqui trabalhando da mesma forma que os espíritos desencarnados. Muitas vezes até com compromissos e responsabilidades muito mais importantes do que grande parte dos espíritos que estão desencarnados. Lembrando que a grande maioria daqueles que desencarnam aqui do nosso mundo chegam ao plano espiritual ainda trazendo desequilíbrios, trazendo limitações de compreensão, muito mais preocupados com as suas próprias histórias, com os seus próprios dramas, né? Então, muitos espíritos aqui encarnados trazem missões extremamente valiosas para colaborarem com esse projeto de elevação aqui do nosso mundo, enquanto no mundo espiritual nós temos aqueles que são muito mais auxiliados do que estando em condições
de auxiliar. Então, quando falamos de espíritos, nós, principalmente nós espíritas, estudantes da doutrina, temos que deixar essa imagem muito clara na nossa mente. Nós olhamos para as pessoas nas ruas, no ambiente onde nós trabalhamos, dentro de nossas casas, em qualquer lugar onde nós estejamos, nós estamos vendo espíritos. Ao olharmos para nós mesmos, nós também temos que lembrar que nós somos espíritos imortais, apenas atuando num plano de ação diferente daqueles que são desencarnados. Quando nós conseguirmos uniformizar essa visão, esse entendimento, nós vamos então sair daquela pequena, transcender, indo além daquela pequena imagem que nós temos, de vendo ali indivíduos vivendo suas vidas, embora ainda inconscientes dessa realidade, mas nós seremos capazes de vê-los naquele momento de suas existências, uma existência imortal, que começou num tempo que nós não conhecemos, mas ali trabalhando no seu projeto, né, de crescimento pessoal, o seu projeto existencial. Então, por isso, nós temos aqui, nesses casos, né, de espíritos mais elevados, que trabalham nesses grandes projetos, nós temos então aqueles que se reúnem aqui no mundo onde nós vivemos, junto com aqueles também que estão encarnados, que em desdobramento participam dessas reuniões, quando eles apresentam ali condições de colaborar. Depois aqui então Kardec diz para nós, né, descendo na hierarquia, encontramos espíritos menos elevados, menos depurados e, consequentemente, menos esclarecidos. Nem por isso deixam de ser bons, preenchendo funções análogas nas esferas de atividades mais restritas. Então aqui quando nós falamos, encontramos espíritos menos elevados, menos depurados e, consequentemente, menos esclarecidos, mas que nem por isso deixam de ser bons espíritos. Nós podemos ver, sem nenhum tipo de problema, encaixarmos, por exemplo, André Luiz nessa situação. É um espírito ali que é menos elevado, embora ele tenha ali o grau de conhecimento que ele alcançou a partir das atividades que ele desenvolveu, mas é um espírito que faz parte aqui do nosso mundo. Aquele espírito mediano que, quando desencarnou, trouxe ali as suas tantas dificuldades, participam agora de trabalhos, vai ali se especializando, se aprofundando cada vez mais nesse conhecimento. Hoje, né, depois desse tempo todo, certamente ele já alcançou uma elevação muito maior, né, a ponto de ocupar até, né, uma posição de instrutor espiritual para todos nós, com suas, não apenas com os seus relatos, mas também trazendo as suas reflexões. Então nós temos ali espíritos que, embora não tenham compreensão sobre a realidade do mundo espiritual, né, principalmente lembrando que a doutrina espírita ela traz para nós uma visão do plano espiritual, da dinâmica do mundo espiritual, que grande parte do nosso planeta não conhece, pelo fato de estarem ainda presos nos seus dogmas, em suas crenças. Então eles vão vivendo suas vidas aqui no seu dia a dia e de repente chegam no plano espiritual, encontram uma nova realidade e se surpreendem com isso. No nosso caso, nós não temos ainda por que nos surpreendermos, já que nós temos esse conhecimento, ainda que seja um conhecimento superficial e que seja ainda um conhecimento genérico, né? Dudu colocou, são espíritos ainda renitentes, ainda não entendendo o espaço dele no plano, né, mas que com certeza vai melhorar e iniciar o trabalho como nós, ajudando sua melhoria evolutiva. Todo espírito que traz, né, uma tendência a ser produtivo, onde quer que ele se encontre, ele vai encontrar uma oportunidade de se desenvolver, né? Então, mesmo que ele chegue no plano espiritual e desconheça completamente essa realidade, ele já terá uma predisposição ao trabalho, né? Então aqui também no nosso mundo é a mesma coisa. Então aqui nós falamos daqueles espíritos naquela condição inferior, né? Esse inferior tem que tomar muito cuidado com essa expressão, porque tudo depende de uma referência. Então nós somos espíritos inferiores, mas somos espíritos inferiores a quem exatamente? Quem são os espíritos considerados superiores? Agora, se nós pensarmos que nós encontramos abaixo de nós, dentro de uma escala evolutiva, espíritos ainda em condição primitiva, nós somos superiores a eles.
Então a superioridade ou a inferioridade tudo diz respeito ali à referência que nós tomamos. Mas mesmo assim, é importante a gente lembrar que a análise individual de cada um, nós temos então, dentro daquela categoria que Kardec apresentou lá na questão número 100 do Livro dos Espíritos. Bom dia, André. Não apenas espíritos puros, o Chaconect. Nós podemos pegar ali apenas o nosso instrutor espiritual, por mais modesto que ele seja, ele já apresenta uma condição superior a nós. Né? Hoje nós vemos, por exemplo, André Luiz fazendo ali as suas atividades, e é importante a gente utilizar essa referência dos trabalhos que André Luiz faz, porque ele está sempre em contato com espíritos que ou se apresentam em condição de necessitados, aí nesse caso André Luiz é o superior, e André Luiz então contando com o amparo, com a orientação dos instrutores ali com quem ele trabalha, nesse caso ele é um espírito inferior. Então, quando nós estudamos na questão número 100 do Livro dos Espíritos, falando sobre a escala espírita, que fala ali dos espíritos das diversas categorias que nós vamos encontrar, nós temos aqueles, né, desde aqueles que são os mais primitivos. Eu vou aproveitar e vou até abrir aqui para nós o nosso Livro dos Espíritos, para que a gente possa pegar essa informação de um modo mais preciso. Assim fica mais claro para a nossa comparação. Porque essa questão de superioridade e de inferioridade traz para nós a ideia, né, de uma determinada hierarquia, mas ainda assim, essa mesma hierarquia, deixa eu pegar aqui, só um instantinho, na questão número, está aqui, ó, escala espírita, diferentes ordens dos espíritos, na verdade, né? O item número 5 do primeiro capítulo. Deixa eu ver aqui. Não é esse. É aqui mesmo na escala espírita. O item número 6, em que Kardec traz para nós aqui uma descrição desses estágios, né? Então aqui na questão número 100, depois nós vamos aqui... Está aqui, ó. Ele começa com a terceira ordem, espíritos imperfeitos. Então, em vez de pensarmos quem é superior, quem é inferior, essa categorização que Kardec trouxe para nós, por exemplo, de espíritos imperfeitos, depois ele traz aqui o segundo grupo dos bons espíritos e depois o terceiro grupo dos espíritos puros. Nessa parte aqui dos espíritos imperfeitos, que certamente nós nos encontramos nesse grupo, nós temos ali, ó, caracteres gerais, predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhe seguem. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Falamos de nós, né? Como é que nós vamos compreender Deus, principalmente do modo como nós vivemos aqui no nosso dia a dia. Aí depois ele traz aqui, né, uma subdivisão. Aí ele coloca os espíritos impuros, são inclinados ao mal e o fazem objeto de suas preocupações. Felizmente já conseguimos nos elevar desse estágio. Depois temos aqui os espíritos levianos, são ignorantes, malignos, inconsequentes e zombeteiros. Também esperamos já ter alcançado um pouco mais. Espíritos pseudo-sábios, seus conhecimentos são bastante amplos, mas julgam saber mais do que realmente sabem. Já estamos ali tropeçando nesse grupo, né? Espíritos neutros, da 7ª classe, não são bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Tendem tanto para um como para outro, e não se elevam sobre a condição vulgar da humanidade, quer pela moral, quer pela inteligência. Apegam-se às coisas desse mundo, saudosos de suas grosseiras alegrias. Olha ali, ó. Já começamos a encontrar ali um ambiente familiar, né? Não somos bons o suficientes para grandes realizações e nem maus, mas de vez em quando tropeçamos ainda nessas dificuldades naturais, né, do nosso mundo, né? Entramos em intrigas, né? Tanto é assim que quando nós assistimos a um programa na televisão, hoje pela manhã mesmo, né, assistindo ao telejornal, durante o intervalo começou a passar ali uma propaganda, né? Bom dia, Ajuda.
passando uma propaganda, né, de novela, de filme, essas coisas, né? Aí passaram ali propagandas de 2 novelas, né, no Jornal da Globo de manhã. Aí então mostrou uma novela em que tinha ali um galã querendo se casar com uma mulher ingênua que tinha dinheiro para aplicar um golpe. Bom, falei, até aí tudo bem. Aí depois no outro, era uma intriga de traição de uma pessoa contra a outra. Depois no outro, era ali o sequestro para poder chantagear alguém, coisa parecida. Aí a gente começa a perceber que o tema que nós utilizamos no nosso entretenimento é dessa qualidade. É a sensualidade, é a intriga, é o egoísmo. Então, nós somos constantemente alimentados por esse tipo de ideia, por esse tipo de sentimento. E eu me recordo, né, já comentei com vocês outras vezes, que eu li um livro em que um espírito dizia que o entretenimento no plano espiritual seria muito entediante para a grande maioria de nós. Porque chegar no plano espiritual, ficar ouvindo música elevada, falando sobre Deus, falar sobre a perfeição do mundo, e de repente a gente lembra que aqui nós temos um show de rock, temos aquele show de funk, temos o futebol, temos o samba, temos as intrigas das novelas. Imagina a gente ficar lá parado, vendo aquele coral de crianças vestidinhas de branco, cantando aquelas músicas celestiais, e a gente pensando nas baladas aqui do mundo físico. Pode parecer estranho, mas o espírito falava isso com muita seriedade. Muitos espíritos, quando ficam nesse plano, assim, para começar a se habituar nesse lugar, eles preferem retornar aqui ao mundo físico e ficar entre nós. Já pensou? Só se for no plano bem inferior, né, Dudu? Talvez lá nos umbrais mais profundos a gente escute esse tipo de balada, né? Mas é o que acontece. Então a gente percebe que nesses espíritos neutros, se nós já alcançamos essa neutralidade, já é algo positivo. Porque o grande trabalho que a gente faz é exatamente essa superação das tendências inferiores. Quando nós conseguimos neutralizar, claro que nós temos ainda muito a se fazer. Mas o fato de nós dominarmos esses instintos primitivos já é para nós uma conquista assim indescritível. Depois nós temos aqui, ó, 6ª classe, espíritos batedores, perturbadores. Esses não formam propriamente falando uma classe distinta quanto às suas qualidades pessoais e podem pertencer a todas as classes da 3ª ordem. Manifestam frequentemente sua presença por efeitos sensíveis e físico, como golpes, movimentos, deslocamento anormal dos corpos sólidos, agitação do ar, etc. Aqui, por exemplo, nós podemos encontrar Kardec, na época em que ele começou a fazer as suas pesquisas com as mesas girantes. Certamente nós tínhamos ali muitos espíritos batedores que eram espíritos bons. Só que era uma bondade muito mais voltada para o mundo físico do que para o mundo espiritual. E essa afinidade com o mundo físico, com os fluidos mais densos, permitiam que eles provocassem então esses efeitos. Então eram espíritos, vamos dizer assim, convocados para despertar a atenção dos encarnados, não como uma perturbação, mas como um estímulo para chamar a atenção dos encarnados. E eles estavam, então, comprometidos com esse trabalho de iniciação de um projeto que seria trazer para nós a doutrina espírita. Então, esse início de chamar a atenção eram espíritos que foram convocados para trabalhar nisso. E eles disseram, eu quero realmente trabalhar com isso, eu quero ajudar. Então eles participavam daquele grupo, provocando então a atenção, enquanto outros trabalhavam mais com o aspecto filosófico. Não era acidentalmente que apareciam esses espíritos, dizendo assim, olha, vamos aproveitar aquele fantasma que está arrastando corrente para chamar a atenção deles. Não, pelo contrário. Eram espíritos que traziam conhecimento, eram espíritos que compreendiam o trabalho que estavam fazendo. Mas a sua condição de afinidade com esses fluidos inferiores os davam então essa capacidade de interferir aqui no nosso mundo material para chamar a nossa atenção. Dudu colocou, mas você repara que o Gasparetto fazia um tipo de música aqui, e quando veio para o Jô Soares, as canções não eram mais aquelas cantadas aqui, tinha um ar mais leve, né? O plano fez ele mudar, né? Você colocou do Gasparetto, ou você colocou dos espíritos que comunicavam através dele, Dudu?
né? No caso, por exemplo, do Irineu Gasparetto, né? Para quem não conheceu, ou para quem não conhece, né? Da família Gasparetto, né? Nós tínhamos ali a dona Zíbia Gasparetto, né? Que desencarnou recentemente. E aí então nós tínhamos ali o Luiz Antônio Gasparetto, que também desencarnou recentemente, e nós tínhamos ali um outro conhecido também, que era o Irineu Gasparetto. E ele trabalhava com a música, né? Então ele era médium e também ali gostava de música e tudo mais. E ele fazia um trabalho muito interessante de divulgação, enquanto o irmão dele, né, o Luiz Antônio, fazia psicografias, psicofonia no rádio, e também a psicopictografia, o Irineu trabalhava com músicas. Então espíritos, através dele, se manifestavam trazendo ali as músicas dentro do estilo que eles trabalhavam, né? Então, numa dessas apresentações, não apenas na televisão, mas assim em centros espíritas também, eu me lembro que eu encontrei uma gravação dele, infelizmente já não está mais disponível no YouTube, mas eram 18, 20 vídeos, né, numa apresentação de um trabalho beneficente que foi feito numa casa espírita, em que os espíritos participavam desse show. E eram espíritos consagrados, né? Espíritos que tinham, né, um trabalho artístico consagrado aqui no nosso mundo, tanto artistas brasileiros como internacionais. E era interessante a gente perceber que eles não vinham cantar as músicas que eles produziram aqui durante a encarnação. Eles traziam músicas novas com o mesmo estilo com que eles tinham afinidade, mas com uma letra muito mais elevada, uma letra muito mais suave, trazendo para nós assim uma letra com inspiração. O próprio Cazuza, por exemplo, que foi um desses que se apresentava, né, um desses que vinham com frequência, as letras eram muito diferentes. Não era aquela letra de rebeldia contra a sociedade, ou uma rebeldia pessoal que ele tinha, uma letra de protesto, pelo contrário. Era uma letra com motivação, né, uma letra muito mais inspirada, né, então, ou até mesmo, né, a sua própria visão, né, que vai se modificando. John Lennon também se manifestou, Raul Seixas também se manifestou, dentre outros, né? Então ele vai vendo uma realidade diferente e ele fala, olha, eu tenho muito mais do que falar agora do que eu falava antes, já que a visão era restrita apenas às situações do cotidiano, né? Mas enfim, então nós encontramos nessas manifestações do plano espiritual, né, esses espíritos dessas variadas ordens. Então aqui até essa sexta classe. Já da segunda ordem, dos bons espíritos, os caracteres gerais, observem bem, predomínio do espírito sobre a matéria. Então já certamente não nos encontramos nesse caso, porque as nossas preocupações ainda estão relacionadas com o nosso interesse, né? Todo mundo quer ali ser feliz numa reencarnação, todo mundo quer ganhar muito dinheiro, ninguém pensa, por exemplo, em viver com sacrifício pessoal em nome do bem da humanidade. A gente está preocupado com a nossa sustentação ainda. Vivemos as nossas intrigas, os nossos conflitos de ideias, né? Ontem mesmo falamos sobre as guerras, né? Guerras ideológicas, guerras religiosas, raciais, de gênero, enfim. As nossas preocupações são ali com as nossas verdades. Enquanto que esses espíritos, como o próprio nome diz, né, mostra aqui para nós que existe uma predominância do espírito sobre a matéria. Suas qualidades e seu poder de fazer o bem estão na razão do grau que atingiram. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados juntam ao seu saber as qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, segundo sua ordem, os traços da existência corpórea, seja na linguagem, seja nos hábitos, nos quais se encontram até mesmo algumas de suas manias. Se não fosse assim, seriam espíritos perfeitos, né? Então temos ali esses espíritos, né? A gente vê, por exemplo, não sei se poderíamos classificar André Luiz nesse ponto, né? Se ele já conseguiu atingir esse grau de elevação, mas é interessante que sabedoria ele dispõe, capacidade de trabalho ele dispõe, mas ele traz ainda algumas dos traços de sua personalidade, como nós vimos nos livros. Claro que nós falamos do André Luiz, que nós conhecemos nos livros, né?
e não o André Luiz de agora, né, quase 100 anos depois da desencarnação, como esse espírito deve ter mudado. Mas aí então nós vemos que no caso dele, né, naquelas situações em que existe um obsessor por perto, né, ele queria rapidamente ali usar força para expulsar aquele espírito. Enquanto que o mentor, né, no caso o instrutor dele, dizia assim, o instrutor daquele trabalho dizia, calma, primeiro nós vamos fazer aquele trabalho mais de bastidor para depois transformar, e aí depois ele ficava, mas eu não tenho paciência para isso. Então mostra a bondade do espírito, mostra o seu grau de conhecimento, as suas competências, mas também mostra ali tendências que a sua personalidade ainda mantém daquilo que estava relacionado com o mundo físico. Né? Então, enfim, esse tema aqui nós já estudamos ele também, né? Já falamos bastante, onde nós temos aqui espíritos benévolos, espíritos sábios, espíritos prudentes, espíritos superiores, e depois nós vamos entrar aqui na primeira ordem, que são os espíritos puros. E aí então aqui Kardec usou apenas um trecho para falar deles, né? Não precisou nem se estender muito, porque falar de espírito puro vai falar o que além da pureza que eles trazem, né? Dudu colocou ali também, né? Acredito que sim, né? Pelo que trouxe nas bibliografias, né? Então a gente viu assim, né, Dudu? No caso do André Luiz, o primeiro livro que ele trouxe para nós, que foi Nosso Lar, foi em 1939. Nós estamos estudando o 6º livro da Ordem em 1954. Então nós temos ali 15 anos mais ou menos de trabalho no plano espiritual. Trabalho intenso pelo que a gente viu. E certamente nesse período muita coisa foi transformada da sua personalidade daquele espírito, que ficou ali durante quase 8 anos nas regiões umbralinas, naquela condição de desequilíbrio, para depois trazer para nós instruções tão valiosas, né? Muito mais as instruções trazidas pelos espíritos com quem ele trabalhava do que da sua colaboração pessoal. Porque seria como se nós, trabalhando, por exemplo, junto com Chico Xavier, nós ficássemos relatando tudo aquilo que o Chico fez. Isso não faz de nós espíritos sábios, porque na verdade nós estamos falando daquilo que o outro fez. Então muito do trabalho que André Luiz trouxe para nós foi exatamente relatar aquilo que ele via, aquilo que ele aprendia com os instrutores, né? Então era uma sabedoria que ele transmitia para nós através do trabalho que ele participava, né? Mas ele ainda estava ali naquela sua formação dentro desse campo moral. Certamente promovido ele foi, sim, né? Não o torna um espírito puro, mas aprendeu muito nesse tempo. Não, nem puro a gente coloca Jesus como puro, né, Dudu? A referência de pureza vai muito além daquilo que a gente imagina. Mas enfim, vamos lá então, voltando para a nossa revista. Então Kardec coloca, mais uma vez, vou ler aqui só para a gente retomar o raciocínio. Bom dia, mami. Descendo na hierarquia, encontramos espíritos menos elevados, menos depurados e, consequentemente, menos esclarecidos. Nem por isso deixam de ser bons, preenchendo funções análogas nas esferas de atividades mais restritas. Sua ação, em vez de estender-se aos diferentes mundos, exerce-se mais especialmente num globo determinado e está relacionada com o seu grau de desenvolvimento. Sua influência é mais individual e tem como objetivo coisas de menor importância. Esse coisas de menor importância que Kardec utilizou, essa expressão, ela não é depreciativa, né? Ele apenas fala assim, são temas de importância mais restrita, de importância mais pessoal, dentro de um círculo, de uma pequena comunidade, daquele círculo de interesse mais fechado, e não algo que diga respeito, por exemplo, a toda a humanidade. Nesse sentido que ele quis dizer. Depois ele coloca para nós aqui, né? A seguir, vem a multidão de espíritos vulgares, mais ou menos bons ou maus, que pululam à nossa volta. Olha nós encaixando nesse grupo. Eles se elevam pouco a pouco acima da humanidade, da qual representam todos os matizes e os refletem, pois que dela guardam os vícios e as virtudes. Esse grande número deles encontramos os gostos, as ideias e inclinações que possuíam em vida. Suas faculdades são limitadas, seu julgamento falível como o dos homens, e muitas vezes errôneo e imbuído de preconceitos.
certamente nós estamos nesse grupo. Se pensarmos, por exemplo, dentro do ambiente religioso, por exemplo, nós temos ali as nossas crenças, nós temos as nossas convicções, e nós encontramos grupos que também têm ali as suas verdades, suas crenças e suas convicções. Aí então, no plano espiritual, nós somos então escalados para trabalhar com determinado grupo. Aí algumas vezes a gente vai torcer o nariz e dizer assim, escuta, eu posso escolher outro trabalho? Porque eu não me dou muito bem com esse tipo de ideia, não curto muito aquilo que eles fazem. Ou então nós somos assim, olha, você vai ser escalado para trabalhar com aquela pessoa. Aí a gente lembra daquela pessoa que pertencia a tal partido político, que vivia em tal lugar, e a gente vai dizer assim, ah, meu Deus, vamos trabalhar, já que disseram o que eu tenho que fazer, eu vou fazer, mas já estou fazendo contrariado. Mas qual exatamente a causa dessa contrariedade? Os nossos preconceitos, as nossas ideias. Porque nós não vemos ainda o espírito imortal. Nós vemos a pessoa de acordo com aquilo que ela gosta, aquilo que ela faz, aquilo que ela pensa, aquilo que ela vive. Então esse tipo de influência que o mundo material exerce sobre nós é muito presente, é muito forte dentro desses grupos. Então, ao desencarnarmos, nós vamos continuar levando as mesmas ideias. Gradualmente elas vão se transformando conforme a gente vai se esclarecendo. Entendendo um pouco mais que o espírito acredita naquilo porque ele foi influenciado, acredita naquilo porque o meio onde ele vive trouxe determinada influência, e a gente começa a perceber que aquele espírito está naquela condição. Mas é uma condição temporária, porque conforme o tempo passa, ele vai também transformando as suas ideias, e lembrando também que essa encarnação que ele está vivendo agora, e assumindo aquelas determinadas características, não é a única existência que ele já vivenciou, pelo contrário. Dentro daquela evolução linear, essa encarnação, como os espíritos dizem para nós, é um piscar de olhos diante da eternidade. Então, quando nós temos essa compreensão, esse entendimento, nós passamos a ver o indivíduo e todas as experiências que ele está vivendo, e não a pessoa que ele representa naquele momento. Então, mais uma vez, desse grupo de espíritos vulgares, suas faculdades são limitadas, seu julgamento falível como o dos homens, e muitas vezes errôneo e imbuído de preconceitos. Mais uma ideia para nós, para ilustrarmos, o próprio também André Luiz. Quando ele desencarnou, qual era exatamente a posição que ele ocupava? Médico. Quando chegava no mundo espiritual, não, eu sou médico. Aí poderia dizer assim, você é médico lá para a sua turma, né? Porque aqui você é um espírito que não compreende nada da realidade espiritual. Então, quando chega no plano espiritual, nós levamos ainda a ideia de poder, a ideia de posição, a ideia de influência, as nossas crenças, né? Então, chegamos no mundo espiritual imaginando tudo isso. Tem um livro muito interessante, eu já comentei com vocês sobre ele, na verdade são 2 edições, são 2 livros, chamado Bate-Papo com o Além. O Bate-Papo com o Além, ele é um livro, Bate-Papo com o Além e O Mundo em que Eu Vivo. São 2 livros, né? Estou com a memória boa hoje, porque é sexta-feira, afinal de contas. Então esse livro foi escrito pela Zíbia Gasparetto e ele tem a autoria espiritual de Silveira Sampaio, né? Silveira Sampaio, ele foi um repórter aqui na década de 50, década de 60, né? E nesse livro ele usa exatamente esse ofício que ele tinha, entrevistando os espíritos com quem ele encontrava no plano espiritual. Então, assim, não é um trabalho doutrinário, corrigindo, chamando atenção. Ele simplesmente conversava com os espíritos e publicava essas conversas. E é muito interessante a gente perceber como a personalidade que o espírito tinha aqui no mundo material se mantém no mundo espiritual. Então era o político que fazia discurso no plano espiritual, era aquela mãe que sofria intensamente pela dificuldade do filho aqui no mundo físico, era aquele outro preocupado porque foi traído. Então assim, nós vemos histórias e mais histórias, e André Luiz também fez bastante isso nos seus livros, quando assim ele saía daquela da linha de trabalho que ele estava desenvolvendo e conversava com as pessoas
com os espíritos ali que apareciam, conhecendo um pouco de suas histórias, ele encontrava exatamente a mesma situação. Então mantinha a mesma personalidade, as mesmas características de quando estavam encarnados. Então é muito interessante, né? A Chaconete perguntou, mas a inteligência não se perde? O espírito mantém aquilo que ele tem. Né? O detalhe é que a gente vai percebendo que o que nós entendemos exatamente como inteligência. Primeiro a gente pode colocar a inteligência, ou pode ser a capacidade intelectual que o indivíduo tem de processar as informações, ou a informação propriamente dita. Porque nós dizemos assim, nossa, mas ele é muito inteligente, afinal de contas ele é médico. Ok, ele teve ali uma facilidade de aprender aquilo tudo, mas a inteligência dele não se restringe à medicina. Ela se expande, na verdade, para todas as áreas desde que ele se dedique a isso, porque ele tem essa capacidade intelectual. Então o espírito, quando chega no plano espiritual, ele leva a sua personalidade, leva a sua capacidade de processar essas informações, de analisar, de colocar em prática. Então ele leva isso e vai além. Porque quando chega no plano espiritual e ele começa então a se desprender da sua personalidade terrena, a sua mente começa a se expandir. E ele começa então a reconhecer a sua potencialidade como espírito imortal. Porque muitas vezes um espírito que desencarna, um espírito que viveu numa condição limitada de conhecimento, muitas vezes um espírito que podemos até considerar como ignorante, um espírito que não teve ali oportunidade de aprender nada, aquele espírito que vive na absoluta simplicidade. Aí de repente ele volta para o mundo espiritual e assume a sua personalidade espiritual, não a personalidade terrena. E aí então ele vai se lembrar de tudo aquilo que ele viveu como um espírito milenar. Porque muitas vezes aquele catador de papel que nós encontramos hoje foi um espírito que no passado foi alguém que teve grande oportunidade de aplicar sua inteligência e aplicou mal. E aí então ele reencarna trazendo limitações no seu corpo físico, não permitindo a manifestação da sua inteligência. Então a influência da matéria, que foi um tema que nós já estudamos também, é algo significativo. As condições que o espírito viveu, o seu planejamento reencarnatório, o corpo físico que ele utiliza, o colocou numa condição em que ele vai ter que viver naquela simplicidade, naquela humildade. Humildade não necessariamente, né? Porque a humildade depende da virtude, mas ele vai sofrer humilhações naquela posição. Né? Exatamente. A cultura é aquilo que ele vai aprender naquele momento, porque hoje a cultura que nós temos aqui no começo do século XXI, daqui 100 anos não adiantou nada, tudo é bobagem. Imaginar, por exemplo, um médico que viveu na época de Pedro Álvares Cabral. De que adianta aquele conhecimento que ele tinha naquela época com a medicina que nós temos hoje? Isso é cultura. Agora a inteligência não, a inteligência é a capacidade que o espírito tem de analisar, de processar, de aplicar aquilo que ele aprende. E isso ele pode fazer em qualquer área que ele esteja. Basta que ele tenha simplesmente vontade. Porque aquele que é bom médico, ele pode ser um bom engenheiro, ele pode ser um bom advogado, dependendo simplesmente da dedicação dele. Porque capacidade de aprender ele tem. Isso já foi demonstrado. Agora, onde ele vai aplicar tudo isso, inclusive aquele bom médico, pode ser também um bom tirano. Ele pode ser, por exemplo, um bom terrorista. Ele pode ser um bom corrupto, um bom criminoso, simplesmente porque a sua inteligência permite isso. Então depende apenas da direção que ele vai dar para o seu conhecimento. Né? Pode ser um bom psicopata. Né? Vai com Deus, Maria, um bom fim de semana para você. Até a próxima. Domingo eu devo estar lá na Espiritismo Net Brasil, tá bom? Qualquer coisa, apareça por lá. Continuando. Vamos descer um pouquinho mais agora aqui na nossa escala, né? Em outros, o senso moral é mais desenvolvido. Sem terem grande superioridade, nem grande profundidade, julgam com mais acerto, condenando muitas vezes o que fizeram, disseram ou pensaram em vida. Ademais, há uma coisa notável. Mesmo entre os espíritos vulgares, a maioria tem sentimentos mais depurados como espíritos do que como homens, desde que a vida espírita
os esclarece sobre os seus defeitos. Salvo poucas exceções, arrependem-se amargamente e lamentam o mal que fizeram, porque eles sofrem mais ou menos cruelmente as consequências. Vimos alguns deles que não eram melhores do que o haviam sido em vida, jamais, porém, piores. O endurecimento absoluto é muito raro e apenas temporário, porque, cedo ou tarde, acabam padecendo a sua posição, e pode-se mesmo dizer que todos aspiram ao aperfeiçoamento, porque compreendem que este é o único meio de sair da sua inferioridade. Instruir-se, esclarecer-se, eis aí a sua grande preocupação, e eles se sentem felizes quando a isso podem acrescentar pequenas missões de confiança que os elevam aos seus próprios olhos. Está aí mais uma vez o exemplo do próprio André Luiz, né, que nesse caso chegou no mundo espiritual numa condição de paciente, pelos desequilíbrios que viveu, pelas dores que sofreu, e aí depois então se instruiu, se esclareceu e, mais do que isso, acrescentou missões de confiança que fez com que ele se elevasse diante dos próprios olhos. E aí então ele pode fazer uma comparação. Quem é o André Luiz daquele presente e quem era o André Luiz do passado. E aí ele percebeu o quanto ele evoluiu daquele instante da sua desencarnação até o momento em que ele começou a fazer aqueles trabalhos. E o mesmo processo vai acontecer conosco. Chegando no mundo espiritual, com essa predisposição de aprender, de conhecer cada vez mais, de participar, né, dessa transformação do nosso mundo e tudo mais, e aí então a gente vai poder dizer, poxa vida, olha o que eu fiz quando eu era encarnado e olha o que eu estou fazendo agora. Como eu me equivoquei, quantas coisas erradas eu pensei, eu disse ou eu fiz. E aí então, como foi colocado também aqui, poucos são aqueles que se prendem naquele endurecimento. Mas cedo ou tarde eles acabam padecendo a sua posição e acabam depois buscando esse aperfeiçoamento. Tem também, esse grupo de espíritos vulgares, tem também suas assembleias mais ou menos sérias, conforme a natureza de seus pensamentos. Falam-nos, veem e observam o que se passa. Imiscuem-se em nossas reuniões, em nossos jogos, em nossas festas e espetáculos, bem como em nossas ocupações sérias. Ouvem as nossas conversas, os mais levianos para se divertirem, para rirem à nossa custa ou para nos pregarem alguma peça, caso o possam. Os outros para se instruírem. Observam os homens, analisam o seu caráter e fazem o que chamam estudo de costumes, com vistas à escolha de sua futura existência. Então é interessante também essa questão dos espíritos ficarem nos observando, né? Então, certamente nós também teríamos esse interesse em ver as pessoas, o que elas conversam, o que elas fazem, né? Principalmente nós que temos a oportunidade de estudar a doutrina espírita, essa curiosidade acaba se aguçando em nós. Então estamos ali, poxa vida, o que as pessoas, será que elas estão conversando? Quais são as ideias que elas alimentam? Aí nós vamos nos locais onde existem ali pequenas aglomerações, a gente para ouvir um pouquinho e tudo mais, mas existe um detalhe muito importante que nos diferencia dessa nossa curiosidade produtiva da indiscrição. E aí então nós já podemos diferenciar os espíritos vulgares ainda realmente com essa ideia de leviandade, com essa ideia de uma inferioridade moral, e daqueles espíritos que aproveitam a oportunidade sempre para se instruírem. E é como colocado para nós aqui, observam os homens, analisam o seu caráter e fazem o que chamam de estudos de costumes. Então aqueles espíritos que não trazem essa discrição são aqueles espíritos que ouvem as particularidades, ouvem a intimidade das pessoas, se intrometem em suas ideias mais peculiares, coisa que um espírito com o mínimo de discrição sabe respeitar.
De chegar, por exemplo, e perceber, bom, aquele assunto não me diz respeito. Aquele assunto é do interesse das pessoas. Ou aquele outro espírito vai dizer assim, opa, o que eles estão falando? Esse papo é bom, deixa eu ouvir o que está rolando. Aí nós podemos diferenciar, inclusive nós podemos ver isso na nossa própria vida atual. Quando nós nos interessamos pelas intrigas dos outros, gostamos de ouvir a discussão alheia, né? Tipo aquela coisa que acontece, né? Você está em casa assistindo televisão, de repente o vizinho do lado começa a bater boca com a esposa, com o esposo, com o filho. O pessoal rapidamente abaixa a televisão para ouvir o que está acontecendo. Isso acontece com tanta frequência. Aquela discussão na rua, aquele bate-boca, opa, o que está rolando? Tem um barraco acontecendo. Isso mostra exatamente qual é a característica moral em que nós nos encontramos. No momento que nós sabemos, olha, não quero saber disso, não é da minha conta, eu não tenho nada com isso, isso é problema deles. E aí então esse tipo de comportamento acontece também no plano espiritual. Só que para os espíritos fica muito mais fácil, porque se aproximar, não serem detectados, participarem das situações mais íntimas da vida doméstica das pessoas, da vida íntima das pessoas, é algo muito natural para esses espíritos. A pergunta que nós fazemos é, para que isso? Por que você tem interesse nesse tipo de coisa? Aí começa então a fazer aquela separação de acordo com a elevação moral de cada um. Então, nesse grupo nós temos desde aqueles que nos acompanham para um aprendizado e há aqueles que nos acompanham pelo interesse vulgar que ainda alimentam. Didima colocou, né? Quando será que diante de uma situação assim vamos só lembrar de orar? Pois é. Dentro das situações, em vez de pararmos e, poxa vida, né, que a paz fique entre aquelas pessoas. Não. O negócio é, opa, tá pegando fogo, vamos ver o que é isso. Infelizmente, até mesmo nos programas, né, quando nós temos esses reality shows, esses programas de fofoca, esses programas policiais que mostram os crimes que aconteceram, isso mostra a nossa natureza e o tipo de interesse que nós ainda alimentamos. O que isso vai te trazer de instrutivo na vida? Por exemplo, né, Dudu? Desse e tantos outros. Continuando. Vimos o espírito no momento em que... Não, estamos longe disso, né? Vimos o espírito no momento em que, deixando o corpo, entra em sua nova vida. Analisamos as suas sensações e seguimos o desenvolvimento gradual de suas ideias. Olha que interessante. Kardec, então, falando sobre o momento em que o espírito desencarna e foi analisando, então, passo a passo do seu desenvolvimento. Como é que as ideias foram surgindo, quais foram ali as suas transformações. Então vamos lá. Vimos o espírito no momento em que, deixando o corpo, entra em sua nova vida. Analisamos as suas sensações e seguimos o desenvolvimento gradual de suas ideias. Os primeiros momentos são empregados em se reconhecerem e em se darem conta do que com eles se passa. Em suma, experimentam, por assim dizer, suas faculdades como a criança que pouco a pouco vê crescer suas forças e pensamentos. Falamos dos espíritos vulgares, porquanto os outros, como já dissemos, de alguma sorte estão previamente identificados com o estado espírita, que nenhuma surpresa lhes causa, a não ser a alegria de se encontrarem livres dos entraves e dos sofrimentos corporais. Entre os espíritos inferiores, muitos sentem saudades da vida terrena, porque sua situação como espírito é 100 vezes pior. Eis porque buscam uma distração na visão do que outrora constituíam as suas delícias, embora até mesmo essa visão lhes seja um suplício, já que sentem desejos, mas não os podem satisfazer. Então aqui é mais uma situação que nós vamos encontrar, né? Mais uma experiência que esses espíritos vão viver dessas dificuldades. Então a grande maioria lamenta pela sua desencarnação, porque chegando no mundo espiritual, a primeira coisa que sente é a dor daquilo que perdeu e a dor provocada pela sua condição moral. Então eles acabam sofrendo aquela angústia, aquela tristeza,
aquela dor de consciência. Então ele fala assim, olha, já que eu não consigo resolver isso, deixa eu me misturar com todo mundo, que assim minha cabeça fica ocupada, mesmo que seja com bobagens, com situações fúteis, mas pelo menos assim eu me sinto vivo. E não fico naquele silêncio, né, preso junto com a própria consciência, revendo seus próprios erros, se torturando ou sendo torturado por aquilo que fez durante a sua existência. Mas mesmo assim acaba sendo uma dificuldade, porque vivem entre nós, mas não podem viver como nós. Mas para eles, é o que eles têm, é melhor do que nada. Diz aqui Kardec ainda, a necessidade de progredir é geral entre os espíritos. É isso que os impele ao trabalho por seu melhoramento, porque compreendem que este é o preço de sua felicidade. Nem todos, porém, experimentam tal necessidade no mesmo grau, sobretudo no início. Alguns chegam mesmo a comprazer-se numa espécie de vagabundagem, mas que não dura muito tempo. Logo a atividade se torna para eles uma necessidade imperiosa, a qual, aliás, são impelidos por outros espíritos, que lhes estimulam os sentimentos do bem. Aqui então nós encontramos uma outra situação, né, uma outra experiência vivida pelos espíritos. O desejo do trabalho, a vontade de serem produtivos. Para muitos, aqui no nosso planeta mesmo, nós encontramos isso fartamente, encontrarmos aqueles espíritos que fazem alguma coisa pela obrigação de fazer. Se o trabalho, por exemplo, é para nós uma necessidade de sobrevivência, todos nós então temos que enfrentar essa situação, encará-la e vivê-la de acordo com a nossa necessidade. Mas e se por acaso nós estivéssemos num ambiente, num local, onde o trabalho não fosse necessário, onde tudo fosse colocado à nossa disposição? Dá para imaginar como seria a nossa vida de ociosidade e daquele prazer destrutivo? Por isso que nós encontramos, né? Para nós é difícil de aceitar tudo isso, mas imaginar assim que um prêmio de loteria, para muitas pessoas, não é uma alegria. Não é a construção da felicidade. Para muitas pessoas, um prêmio de loteria é uma desgraça, no que diz respeito ao seu crescimento moral. Porque ele vai ter todo o conforto que ele quer, mas ele vai ter, sem dúvida nenhuma, uma degradação dos seus valores. Pela ociosidade, ele vai deixar de ser produtivo, ele vai ser orgulhoso, ele vai ser fútil, ele vai ser vicioso, pelo simples fato dele não ter mais que se ocupar com algo produtivo. E raros são os espíritos que sabem utilizar esse recurso para algo proveitoso, não apenas em benefício de si mesmo, mas em benefício dos outros. Esse é o grande ponto. Então, para muitos espíritos, por exemplo, uma reencarnação, em que ele traz no seu planejamento uma família estruturada, uma família bem formada, com um patrimônio elaborado também e tudo mais, para esse espírito, aquela família para ele vai ser uma prova muito difícil, porque ele não vai ter que fazer esforço nenhum. Basta simplesmente que ele tenha ali a assistência e depende dele escolher como é que ele vai se desenvolver, que profissão que ele vai escolher, onde ele vai estudar, etc, etc, etc. Mas aí o espírito tem tudo aquilo, e nós conhecemos isso. Quantas vezes nós encontramos jovens de classe média que se envolvem com drogas, jovens de classe média que não se desenvolvem em nada, trabalham por trabalhar porque foram empurrados, estudam por obrigação, porque se dependesse deles não estudavam. Quantas vezes nós encontramos isso? Jovens que aproveitam essa condição social para desfrutar dos prazeres da vida e acabam aí desencarnando precocemente, provocam a desencarnação dos outros, desgraças de toda sorte. Contudo, né, ou seja, a gente pensa assim, eles têm tudo para ser felizes, mas eles conseguem cair nessa desgraça. Por que isso tudo? Porque a natureza primitiva daquele espírito se manifestou num ambiente que para ele é uma grande prova que ele não conseguiu vencer.
Daí então, muitas vezes a dificuldade da vida que nós levamos é para nós o estímulo que nós precisamos. E no plano espiritual nós encontramos espíritos trazendo essas mesmas condições. A Chaconete colocou para nós, né, o estacionar para os espíritos é uma punição, eles não retroagem, mas podem estacionar. E até mesmo assim, Chaconete, tem um detalhe que eu já comentei outras vezes aqui na sala, que quando nós falamos assim, o espírito não retroage, mas ele apenas fica estagnado. Esse detalhe da estagnação para nós, ela é uma visão que nós não temos em profundidade. Porque muitas vezes a gente fala assim, o espírito não traz uma característica pior do que ele já tem. Mas até onde nós conhecemos a real natureza daquele espírito? Muitas vezes a situação que ele vive limita a manifestação da sua personalidade. Quando ele muda de ambiente, ele acaba se tornando pior do que ele estava, mas na verdade ele já era pior. Mas era a circunstância, era a situação que não permitia que aquele aspecto da sua personalidade se manifestasse. Então nós sabemos que ele não retroage, mas muitas vezes o pior dele se encontra adormecido, ele não melhorou dali. Então na verdade não é uma piora que ele teve. Ele apenas manifestou aquilo que de fato ele já era. Então na nossa visão nós temos ainda essa dificuldade de entender exatamente, né, qual é a nossa realidade. Nós mesmos somos assim. Se nós temos hoje um determinado padrão, um padrão moral, esse padrão moral não reflete necessariamente a nossa realidade, porque nós não fomos testados ao extremo, nós não fomos expostos a situações extremas para mostrar exatamente aquilo que nós somos capazes, graças a Deus. Então para nós isso é uma grande bênção que nós recebemos, vivermos dentro daquele limite que foi estabelecido para a nossa manifestação. Porque se nós passarmos por determinadas situações, Deus sabe o que nós seremos capazes de fazer. Nós vemos, por exemplo, numa condição social extrema, numa condição de guerra, onde nós perdemos tudo, ou numa situação em que nós temos que sobreviver, até onde nós somos capazes de descer em termos de comportamento moral para a nossa sobrevivência. Ali nós vamos chegar no extremo. Nós vamos então, vamos dizer assim, submeter a nossa personalidade a uma situação estressante. Aí de fato nós chegaremos num limite, mas nós não passaremos daquele limite. Né? Pois é, então, essa ideia de estagnação do espírito é quando ele não evolui, mas ele dentro de uma margem, onde nós temos ali o mínimo que ele pode chegar e o máximo. Então ele fica ali naquela condição em que ele não evolui. Agora, certamente o espírito não desce nessa escala evolutiva além daquilo que ele já estacionou. Dudu colocou, né, às vezes penso esse fato de não retroagir, mas aquele assassino que matou muita gente desencarna e retorna novamente um assassino bem pior do que era. Isso não seria retroagir? Mas aquilo que eu falei para vocês, Dudu, como é que a gente pode julgar o pior que ele era? Talvez ele pratique atos que sejam piores do que aquele já fez, mas nós falamos da sua natureza. A sua natureza primitiva muitas vezes é a mesma. São as circunstâncias que mudaram para ele. E mesmo assim nós temos ali as provas, nós temos as expiações, temos ali um planejamento para que aquele espírito possa reencarnar naquela condição que muitas vezes ele fracassa. Então, mas é exatamente o que a gente tem que lembrar. Não é o ato do espírito, a atitude que você observa no espírito, que reflete a sua natureza. Nós não conhecemos, nós não sabemos exatamente qual é a nossa própria natureza. Então, assim, tem espírito que numa encarnação ele era bem comportado porque ele vivia cercado por certos limites. Numa outra encarnação ele tinha liberdade e ele fez coisas inimagináveis. Na verdade é o mesmo espírito. Apenas as circunstâncias mudaram e, utilizando aquela expressão popular, é a ocasião que faz o ladrão. Então, quer dizer, o que nós vemos cada espírito ele é alocado numa determinada situação, numa determinada experiência, de acordo com a necessidade dele. E felizmente nós vivemos essas restrições.
quando existe uma programação reencarnatória para nós, nós somos então alocados num ambiente, numa sociedade, numa circunstância que vai nos permitir sempre a evolução. Essa liberdade destrutiva para nós, felizmente, os espíritos que nos ajudam no nosso planejamento nos limitam, dizendo assim, olha, com a sua personalidade, se você vivesse tal experiência, você sofreria uma queda enorme. Então nós vamos tirar você dessa situação e vamos te colocar em outra, porque ali você vai ter um pouco mais de equilíbrio. É aí que a gente vai passando por esse processo de reeducação, né, de ajustes dessas tendências. Porque nós colocamos, né, a pior situação que um espírito vive é ele ter plena liberdade para fazer o que ele quiser. Então, quer dizer, quando nós temos a nossa liberdade restrita, é igual você pegar um aluno. Pega um aluno bem comportado, estudioso, e coloca ele numa escola onde não tem professores, onde não tem inspetores, fica só ele no meio dos coleguinhas. O que vai acontecer com essa escola? E a gente então vai ficar surpreso. Poxa vida, mas ele era um aluno tão bom, como é que ele pôde fazer isso? Simplesmente perdeu o controle. E como nós temos ainda essa tendência, né, essa tendência destrutiva, ou tendência ainda primitiva, nessas situações, então, essa característica da nossa personalidade acaba se manifestando. Né? Chaconete colocou, né, a circunstância faz o ladrão, né? Mas se isso for da índole dele, sim, por isso que ele virou ladrão, né? No nosso caso, né, de pessoas do bem, pelo menos assim nós nos vemos, né, numa situação assim a gente fala, olha, isso aí não é meu, não me interessa, não quero saber. Agora, o ladrão, ele só manifesta a sua tendência ao roubo quando ele encontra a oportunidade para isso. Para uma pessoa de bem, mesmo que surja aquela oportunidade, você passa na rua, vê um carro com vidro aberto, você vê alguém perdendo uma carteira, você vê a porta de uma casa aberta, você vê alguém distraído usando o celular, você vai cometer um crime só porque surgiu aquela oportunidade, aquela facilidade? Para um ladrão, é tudo que ele quer. Oportunidades para fazer o mal nós temos o tempo todo. Por que nós não fazemos? Porque a nossa personalidade, né, nós evoluímos em termos de valores. Muitas vezes nós somos coagidos a isso, né? Ou seja, se você cometer um crime, você vai ser punido, então eu prefiro não cometer. Nesse caso, a gente não evoluiu tanto assim, a gente só tem o medo da punição. Tem um filme que tem sido veiculado, transmitido, que ele acabou tendo acho que umas 3 ou 4 sequências, chama A Noite do Crime. É um filme numa situação, né, fora da nossa realidade, em que perceberam que as pessoas trazem uma revolta muito grande dentro de si. E uma vez por ano, esse é o roteiro do filme, as pessoas têm 12 horas para cometerem um crime que elas quiserem. Então seria das 6 da noite às 6 da manhã. Você pode fazer o que você quiser, nenhum crime é punido. Você pode matar, você pode roubar, você pode destruir, o que você quiser. E aí então vão mostrando as pessoas de bem, aí faz então essa separação das pessoas de bem e as pessoas que não são de bem. Aquelas que são de bem tentam se proteger suas casas, ficarem escondidas e tudo mais. E aquelas pessoas que não são do bem vão para a rua. Então é aí que nós vemos, né, que temos infelizmente essa tendência dentro de nós. Então muitos não o cometem por medo ou por falta de oportunidade. Outros não cometem porque têm consciência de que isso é errado. E essa ideia do certo e do errado que nós estamos desenvolvendo, né, nessa fase da nossa evolução é que vai fazer a grande diferença. Mas ainda assim nós temos dificuldades para lidar, né, para fazer tudo aquilo dentro do regulamento. Ainda temos ali aquelas tendências, aquela influência do meio que nós vivemos, ainda temos a manifestação da nossa personalidade que traz ainda caracteres falhos. Tudo isso faz parte desse processo de crescimento. Avançando um pouquinho mais aqui para nós. Então, como eu disse para vocês, né, a necessidade de progredir é geral entre os espíritos. É isso que os impele ao trabalho por seu melhoramento, que compreendem que é este o preço da sua felicidade. Nem todos, porém,
experimentam tal necessidade no mesmo grau, sobretudo no início. Alguns chegam mesmo a comprazer-se numa espécie de vagabundagem, mas que não dura muito tempo. Logo, a atividade se torna para eles uma necessidade imperiosa, a qual, aliás, são impelidos por outros espíritos que lhes estimulam os sentimentos no bem. Né? Pessoal, vamos trabalhar, aproveita a oportunidade, isso vai fazer bem para você. Aí o espírito, tá bom, vai, tá bom. Não é aquele espírito, opa, o que tem para eu fazer? É aquela situação em que chegam para você e falam assim, olha, tem uma coisa para você fazer. Ai, meu Deus do céu, ele me achou aqui. Por que eu não sentei no fundo, né? Vem a seguir o que se pode chamar de escória do mundo espírita, constituída de todos os espíritos impuros cuja única preocupação é o mal. Sofrem e desejariam que todos sofressem como eles. A inveja lhes torna odiosa toda a superioridade. O ódio é a sua essência. Não podendo assenhorar-se dos espíritos, apoderam-se dos homens, atacando os que lhe parecem mais fracos. Excitar as más paixões, insuflar a discórdia, separar os amigos, provocar rixas, alimentar o orgulho dos ambiciosos, para em seguida se darem ao prazer de abatê-los, espalhando o erro e a mentira. Numa palavra, desviar do bem. Tais são os seus pensamentos dominantes. Mas por que permite Deus que assim seja? Deus não tem que nos prestar contas. Dizem-nos os espíritos superiores que os maus são provações para os bons, e que não há virtude onde não há vitória a conquistar. Ademais, se esses espíritos malfazejos se reúnem na terra, é que nela encontram eco e simpatia. Consolemo-nos imaginando que acima dessa objeção que nos cerca, há seres puros e benevolentes que nos amam, sustentam-nos, encorajam-nos e nos estendem os braços para nos levarem até eles, conduzindo-nos a mundos melhores, onde o mal não encontra acesso, caso saibamos fazer aquilo que é preciso para o merecer. Então, essa nossa relação com os espíritos inferiores, os espíritos ainda nesse estágio mais primitivo, é para nós uma aprovação, e uma aprovação que tem lógica. Para mostrarmos ali a nossa capacidade de fazer o bem, nós temos que ser expostos a situações que exijam algum esforço. Porque do contrário, né, fazer o bem entre pessoas boas é muito fácil. O difícil é nós fazermos o bem para aqueles que nos criticam, para aqueles que nos atacam. É ali que a virtude começa a se manifestar. E para nós, claro que o nosso raciocínio é, poxa, mas por que todo mundo não é bom? Na verdade, todo mundo, a bondade, né, esse desenvolvimento moral é uma conquista. E nós ficamos perguntando, por que as pessoas não nasceram boas? Por que o mundo não é perfeito? Por quê? São porquês que nós ainda não alcançamos, né? E como diz aqui para nós, Deus não tem que prestar contas para ninguém. Esse processo faz parte de um trabalho pessoal de cada um, em que nós temos que conquistar essas virtudes, demonstrando com esforço aquilo que nós já alcançamos. Por isso, então, que nas experiências que nós vamos vivendo, nós temos como princípio fundamental desenvolver o amor dentro de nós. E para que o espírito seja provado, e é por isso que existe a diferença entre prova e expiação. A expiação é uma necessidade de resgate que o espírito tem, de aprender com o próprio erro, consertar aquilo que ele estragou, vamos dizer assim. Já a prova é um nome simples que nós utilizamos dentro da doutrina, mas nós podemos entender isso como uma prova de caráter. E como uma prova de caráter, assim como acontece com uma prova acadêmica, nós seremos testados para saber exatamente qual é o nosso grau de conhecimento. Para testar um aluno, perguntas sobre aquilo que ele aprendeu vão ser feitas e ele precisa responder. No nosso caso, uma prova de caráter é: você está desenvolvendo a bondade? Então vem cá, me fala uma coisa.
resolve aquela situação. E ali então a gente vai ter que mostrar a bondade diante das provocações que vão fazer com que nós desistamos desse propósito. Nós queremos fazer ali a prova da caridade? Então tá. Você quer fazer prova da caridade onde? Com pessoas cheirosas, perfumadas, boazinhas? Ou você quer mostrar que você é caridoso naquele grupo onde necessitados, muitas vezes em condições precárias, precisam de ajuda? E aí então nós temos as provas das mais diversas, as provas individuais, né? Como é o caso, por exemplo, daquele indivíduo que nasce, que chega aqui ao mundo físico trazendo uma tendência ao alcoolismo. Qual vai ser a sua prova de caráter? Estar num ambiente onde o álcool acaba sendo ali algo normal, algo constante, e a sua resistência é que vai mostrar a sua superação. É aquele que tem as diversas viciações, é aquele que é crítico, é aquele que é violento, é aquele que é sensualista. Cada um, então, reencarnando e trazendo no seu planejamento reencarnatório situações que vão provar o seu caráter. Então é muito fácil a gente dizer assim, olha, eu não tenho problema nenhum com críticas. E eu só vou reencarnar entre pessoas boazinhas. Então não tem ninguém para me criticar, eu não vou fazer nada. Mas no momento em que eu mudo de ambiente, aí a minha personalidade aflora. É por isso que eu coloquei para vocês um pouco antes, que nós não conhecemos ainda quais são os limites da nossa personalidade, dos nossos valores. Os limites inferiores, principalmente. Porque reencarnar numa situação cheia de restrições, é muito fácil para nós dizer que nós somos bonzinhos. Eu conversava com uma amiga minha que ela dizia assim, eu não sei se eu conseguiria resistir se eu reencarnasse num ambiente onde existe a corrupção. Aí a gente fica pensando, não, porque político é corrupto, porque político é influente. E se nós fôssemos políticos, será que nós seríamos políticos exemplares? Será que nós destoaríamos daquele meio? Será que nós seríamos capazes de resistir àquilo tudo? Então, assim, fulano é corrupto e ele foi preso. Graças a Deus que eu não sou político. Porque se eu fosse, talvez eu estivesse ou no lugar dele ou na cela de frente daquele que ele se encontra. Ainda bem que nós não estamos naquela situação. Então, cada um vivencia a necessidade, as suas provas de acordo com a necessidade. Pois é, Dudu, né? Mas é muito fácil a gente pensar isso. O outro erra, a gente critica. E se a gente estivesse no lugar dele? O tempo todo, né, Didima? Então, por isso, né, Chaconete, as provas de caráter a que nós nos submetemos dizem respeito às nossas necessidades. E por isso também a presença desses espíritos ainda nessa condição mais inferior à nossa, para ficar então nos estimulando, porque, por um lado, nós somos um exemplo que pode trazer alguma luz em suas consciências, de acordo com a nossa resistência a essas provocações, e eles nos ajudando, testando ali a nossa força de caráter, com essas ideias que são lançadas, com essas provocações que são feitas. Então é tudo tão perfeito, né? Mas claro que nós gostaríamos que as coisas viessem de um jeito mais fácil, de um jeito pronto. Mas as coisas são tão perfeitas que nós percebemos que tudo está pronto. Tudo funciona assim exatamente como deveria funcionar. Só que como nós gostamos de pouco esforço, nós gostaríamos que tudo viesse já pronto, né? Mas felizmente as coisas não são como nós gostaríamos. Então, meus amigos, encerrando por aqui o nosso estudo de hoje, nós concluímos então essa terceira parte, né, do artigo quadro da vida espírita, estudando agora, né, saímos um pouco da condição inicial dos espíritos no plano espiritual, suas atividades, seus interesses. Depois nós entramos aqui nessa parte dos espíritos numa condição inferior, lembrando que essa condição inferior diz respeito, né, à comparação com os espíritos superiores. Então nós falamos dos espíritos comuns, dos espíritos vulgares, nas suas variadas situações, e depois chegamos aqui também nos espíritos mais primitivos, né? E aí vamos então procurando qual é a nossa posição dentro desse grande salão, né?
onde nós exatamente nos encontraremos. Então, fechamos por aqui esse nosso artigo. Na semana que vem nós teremos fraudes espíritas, teremos também problema moral, os canibais. Olha que estudo interessante, hein? Kardec, então, na Revista Espírita, ele traz algumas sessões. Já falei para vocês que a minha preferida é Conversas Familiares de Além-Túmulo, mas também tem outra sessão, uma delas aqui chamada de outra sessão chamada de Problema Moral. Então ele pega uma situação do cotidiano lá que ele vivia na época e apresentava para os espíritos trazer para nós uma análise. Dessa vez ele trouxe então os canibais. Lembrando que muitas tribos africanas, né, estavam sendo conhecidas naquela época, do século XIX, onde nós tínhamos ali o imperialismo dos países europeus. Então a França, a Inglaterra, Portugal, vinham aqui para a África, né, iam para a África e começavam então aquele trabalho de colonização. E no meio dessas explorações que eles faziam, encontravam tribos ainda muito primitivas, registravam os fatos e levavam para a Europa. E aí Kardec então ouvia, acompanhava essas histórias, e aí então ele perguntava, e agora, como é que a gente vai lidar com isso? Que situação nova é essa? Então ele trazia ali uma questão de um assassinato que aconteceu na França, essa questão dos canibais e outras